Queridos irmãos, graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Graças a Deus, as férias acabaram e eu posso voltar aqui às atividades. Saudade de estar na igreja, saudade de estar com os irmãos, né? Mas ainda vou ter que esperar um pouquinho para matar essa saudade. Voltando hoje, a gente precisou alternar um pouquinho aqui a questão do culto, do presencial, mas em breve nós estaremos juntos mais uma vez, para a gente celebrar juntos ao Senhor, né? Presencialmente. Mas hoje nós vamos aproveitar essa ferramenta aí da live, da internet, para a gente celebrar junto ao Senhor através da leitura da sua palavra, através de um tempo de compartilhar da palavra do Senhor. Antes disso, eu queria orar com você, depois eu preciso fazer uns anúncios importantes. E nós já vamos para a palavra do Senhor. Hoje vai ser uma live diferente. Essas quintas-feiras agora, desse mês de abril, nós vamos fazer desse jeito. Vai ser uma live de estudo, uma live de palavra, uma live onde a gente tem a possibilidade de ter um tempo a mais para a gente conversar sobre a palavra do Senhor. Nós vamos orar. Queria te convidar na sua casa a fazer isso. Eu sei que estar de casa e acompanhar é sempre desafiador, porque a gente tem as coisas de casa, a casa não para, né? Para a live tem criança, tem as atividades da casa, é o horário de ajeitar a comida, e tudo isso acontece no mesmo tempo. Mas eu quero te convidar, quero desafiar você a que possamos juntos nessa noite estar num só espírito, que o nosso coração esteja no lugar certo, na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque Tu tem cuidado de nós. Nesse tempo difícil, desafiador, o Senhor tem cuidado da sua igreja. E nós somos gratos ao Senhor, bendizemos pela oportunidade de sermos igreja, independente de estarmos reunidos no templo ou não. Nós somos igreja do Senhor. E é isso que vale. Porque é isso que faz a diferença em nossa vida. Encher os templos, nós gostamos de ver a casa cheia. Gostamos de ter os irmãos junto conosco. Mas é muito mais importante do que o templo está bem representado, individualmente em nossas casas ou aqui na live com os irmãos que estão nos abençoando, é estarmos de verdade com o nosso coração na sua presença. É isso que o Senhor espera de nós, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nessas quintas-feiras daqui para frente serão desafiadoras, porque será um momento apenas de ouvir a palavra. Então, que o nosso coração esteja inclinado e aberto para recebermos a sua palavra em nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo falando no nosso coração. E nós possamos compreender a Tua mensagem e possamos reproduzi-la. Para que de verdade possamos nos achegar mais ao Senhor e estarmos mais sensíveis para entender a Tua vontade para a nossa vida. Seja conosco nessa noite, com cada família que está reunida, cada amigo que está acompanhando essa live. Que o Senhor e o Teu Espírito Santo falem aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, agora em abril, nós estamos começando aqui na nossa igreja. Costumo pensar que quando a gente faz uma live, a gente deixa de fazer só para a nossa igreja, né? A gente está falando aqui com muitas outras pessoas, então que Deus possa abençoar a sua vida também. Você que vai acompanhar essa live ou agora, ao vivo, ou em outro momento, e não faz parte da nossa igreja, Deus abençoe você. Se você for alguém que ainda não faz parte de nenhuma igreja, vem para cá, vem nos visitar, vem conhecer a nossa igreja, e sinta-se bem conosco. Esse mês de abril nós vamos começar, né, um novo trimestre. Nós estamos buscando uma reação para a nossa vida nesse ano 2021. Começamos o primeiro trimestre desse ano falando sobre reação através da palavra. E hoje, 1º de abril, nós vamos começar a reagir através da oração. Então eu te convido, durante os seus dias, durante as suas noites, que você possa estar com a sua mente e o seu coração em oração junto conosco, junto com a nossa igreja, Igreja Batista em Varginha. Nós vamos começar, já começamos hoje, na verdade, também a celebrar no mês de abril o estudo bíblico, né? O estudo bíblico dominical, e nós começamos a colocar hoje pela manhã
nos nossos grupos, nossas redes sociais, colocando ali um trecho da palavra do Senhor para que te incentive a você ter o desejo de ler a palavra, de ter um tempo de oração, é uma devocional. Então aproveite esses minutos, esses momentos do dia, para que você tenha mais comunhão com o Senhor. Anúncios importantes. Primeiro é a mudança, né, desses cultos. Nós, junto com a membresia de nossa igreja, os que estavam presentes aqui domingo passado, pela manhã, nós concordamos aqui em toda quinta-feira do mês de abril ser uma live de ensino, para que os irmãos fiquem em casa, os irmãos do Ministério Louvor também permaneçam nas suas casas. É um tempo bem desafiador. O índice de contaminação do Covid cresceu muito em nossa cidade e também o índice de óbito. Então a gente precisa ser prudente nesses dias. Aos domingos, os nossos primeiros 2 cultos, né? O culto do dia 4, o culto do dia 11 também serão live. Você vai cultuar o Senhor, vai celebrar o Senhor, né? Nosso ministério vai estar conosco, outros irmãos estarão participando também do culto, mas você vai permanecer na sua casa e nós cultuaremos juntos através da live também. Nesse próximo domingo nós já teremos nossa EBD, também será uma live. Também vamos utilizar dessa ferramenta, visto que nós, nesses 2 primeiros domingos, estaremos em nossa casa. Agora, na segunda-feira, nós vamos começar algo muito especial aqui em nossa igreja, que é uma semana de jejum, uma semana de muita oração. Então, vai ser a nossa primeira atividade de oração do nosso trimestre. Nós vamos nos preparar para que possamos estar com o nosso espírito mais fortalecido. Eu quero te convidar a fazer parte disso. Eu vou falar para você como é que nós vamos fazer esse jejum aqui em nossa igreja, do dia 5 ao dia 9. Então, a gente começa na segunda-feira, às 0 horas de segunda até o meio-dia. Então, de segunda a sexta-feira, de 0 hora até o meio-dia, nós estaremos voltados para a oração e fazendo esse jejum para que o Senhor possa assim abençoar a nossa vida. O texto base para o nosso jejum está lá em Joel, capítulo 2, versículo 12. Preparando o Espírito. E nós vamos dividir esse período de jejum, de oração, de busca com os nossos ministérios. A gente priorizou alguns ministérios que englobam os irmãos em outras atividades. Por exemplo, na segunda-feira, os irmãos que vão estar guardando esse jejum serão os irmãos da nossa intercessão, nosso ministério de intercessão, e o propósito do dia de oração vai ser fortalecimento da igreja em meio à pandemia. Romanos 8, 26 e 27. Na terça-feira serão jovens e adolescentes, vão orar pela pandemia em nossa cidade e também pelos enlutados, né? Não só na nossa cidade, mas pela nação, pelo mundo inteiro que tem perdido muitas pessoas. Isaías 58, versículo 8. Quarta-feira serão as mulheres e vão orar por toda a área médica e também pela vacinação. Na quinta-feira serão os homens de nossa igreja, vão estar orando pela crise econômica e pelo desemprego. Na sexta-feira, o nosso Ministério de Família vão orar especificamente pela família e o seu relacionamento familiar durante a pandemia. Então, nós estaremos de segunda a sexta em oração. A nossa igreja inteira vai estar orando. Você que é jovem, adolescente, você que é homem e mulher de nossa igreja, você pode interceder junto conosco de segunda a sexta. A gente colocou por ministérios para que facilite. Talvez você é um irmão que tem dificuldade, né, em ficar o tempo sem se alimentar devido ao seu trabalho. Talvez é um esforço físico que você tem que fazer, você precisa de alimentação. Então, você pode acompanhar o dia que o seu ministério vai estar desempenhando esse papel tão importante nessa oração que nós teremos. Nós vamos divulgar, muito provavelmente amanhã, algumas imagens que vão estar, algumas explicações com relação ao nosso jejum. Eu vou estar comunicando também nos nossos grupos e a gente vai ter mais tempo para a gente organizar isso com os irmãos, estruturar bem essa ideia, para na segunda-feira nós começarmos juntos esse propósito de oração. Por que jejuar? Nós estaremos falando o porquê disso também, nessa imagem, explicando aos irmãos quem pode jejuar e alguns cuidados com o jejum que a gente separou com carinho para os irmãos, como, por exemplo, não deixe de se hidratar, não deixe de tomar os seus medicamentos e respeite seus limites. É melhor obedecer do que sacrificar.
Então, nós estaremos com esse propósito de oração para a nossa igreja, um tempo desafiador que nós estamos enfrentando. A pandemia está aí, nós precisamos nos cuidar, mas também precisamos alimentar o nosso espírito. A gente deixa a carne um pouquinho de lado e alimenta o nosso espírito, assim como Jesus nos ensinou. Assim como ele fez, nós também o faremos. Dito tudo isso, nós vamos ler a palavra do Senhor, porque nós precisamos desse alimento para a nossa vida. Palavra de Deus para o nosso coração. Essas quintas de abril nós vamos pensar sobre a temática de quem tem sede, venha. E eu até brinquei com os irmãos na reunião, quem tem sede, venha, mas a gente pediu para você ficar em casa esses dias. Mas venha para a presença do Senhor. Vir para a presença do Senhor não é literalmente vir para o templo. Você busca o Senhor na sua casa, você busca o Senhor no seu trabalho, você busca o Senhor no seu dia a dia, e você se aproxima dele, independente do lugar que você esteja. O nosso coração precisa estar condicionado à palavra de Deus para a nossa vida. João capítulo 4, versículo 14, tem tudo a ver com a conversa que a gente teve até aqui. João capítulo 4, apenas o verso de número 14, uma passagem bem conhecida da palavra do Senhor, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Diz o seguinte a palavra de Deus: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deixa eu ler mais uma vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela oportunidade que temos nessa noite de sermos confrontados pelo teu Espírito Santo, desafiados pela sua palavra e a possibilidade que temos de assumir uma nova postura com o Senhor, como igreja, como filhos do Senhor que nós somos. Então, que o nosso coração seja terra fértil nessa noite, para que possamos receber a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, como disse, é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, e a gente precisa pensar um pouco sobre ele. Eu quero trazer para os irmãos nessa noite um desafio que o Senhor trouxe para o meu coração e traz para a nossa vida como igreja. Esse é o desafio de todo cristão. Quem tem sede, venha. Nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus, nesse texto, ele disse: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, uma fonte de vida irá jorrar no seu coração, mas você precisa beber. Ele está oferecendo a água. Agora eu preciso aceitar essa água. Eu preciso desejar essa água para a minha vida. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Esse texto é um texto, como disse, muito conhecido, um dos mais repetidos, João capítulo 4, talvez o verso 24 seja o mais conhecido. Diz que Deus é Espírito e o que importa é que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Antes disso ele vai dizer, olha, o Senhor não espera ser adorado no monte ou ser adorado no templo. Ele espera ser adorado de verdade, porque Ele é Espírito. Importa que o coração daquele que está adorando esteja de verdade comprometido com Ele. Então é necessário que você e eu possamos nos encher da água da vida, a água que Jesus tem para cada um de nós. Quem tem sede, venha, é o tema de um livro do Max Lucado. A mensagem não tem nada a ver com o livro dele, pode ter uma coincidência aqui, mas acho bem difícil, porque eu até tive esse livro, acabei perdendo, uma infelicidade da vida. Perder um livro de Max Lucado é realmente uma perda, mas é um tema bem conveniente, bem convidativo, e você precisa pensar sobre isso. Você está saciado de Jesus ou existe alguma parte da sua vida que precisa de mais água, que precisa de mais hidratação, que precisa de mais convívio da presença de Jesus? Se você for muito sincero com você mesmo, assim como eu preciso também ser, nós vamos perceber em nós o quanto nós precisamos da água da vida, o quanto nós precisamos da presença do Senhor Jesus. Falando aqui da falta da água, eu vou começar a dar uma tossida ou outra aqui, por falta de água.
E eu queria pensar um pouquinho no começo exatamente sobre isso, sobre os sintomas da falta de água. E um desses sintomas é exatamente isso. A nossa boca, ela se seca. Tem tudo a ver, né? Tinha que acontecer isso mesmo. Porque a nossa boca, ela se seca, a garganta está seca. O corpo começa a pedir, eu preciso de água, eu preciso me hidratar, eu preciso hidratar você, para que você esteja bem. Nós temos essa necessidade. Água, nós precisamos dela literalmente para a nossa vida. Senão a nossa pele resseca, os nossos lábios ressecam, a nossa garganta resseca, mas você e eu precisamos buscá-la para a nossa vida. Sem ela nós não existimos, sem a água em nossa vida nós não conseguimos nos manter. O ser humano consegue sobreviver sem água de 3 a 7 dias, somente. Depois disso a gente não resiste, a gente não aguenta. Olha como a água é importante para a nossa vida. De 3 a 7 dias, sem comida você fica mais tempo, mas sem água você não consegue ficar. Então, diante a sede, verdadeiros sacrifícios são feitos para, então, saciar a ausência da água em nosso organismo. Quando a gente está sedento, quando a gente está percebendo que se não beber água nós vamos passar mal, que sem água nós iremos perecer, irmãos, sacrifícios são feitos para a gente conseguir um pouquinho de água. Mas a gente se esforça, porque a gente sabe que se não se alimentar, se não nos hidratarmos, melhor dizendo, nós iremos perecer. Quem está sedento não mede esforços. E o convite dessa noite é para que de verdade você entenda a necessidade de se hidratar com a água da vida. E que você entenda a necessidade de verdade de buscar com todas as suas forças a presença do Senhor. Nós precisamos trazer essa água para a nossa vida. Precisamos de verdade transbordar dessa água para que outras pessoas à nossa volta sejam também impactados, sejam também abençoados por isso. O texto que nós lemos, Jesus está se apresentando como a água da vida. Ó, Deus trabalhando aqui, ó. Obrigado, Marco, obrigado, Gabriel. Me salvaram aqui, irmãos. Tudo combinado, tinha que acontecer assim, irmãos. Então Jesus se apresenta nesse texto como a água viva, como a fonte da vida. E a pergunta da noite é: qual o tamanho de sua sede de Jesus? Essa é uma pergunta que a gente precisa se responder. Você na sua casa agora precisa pensar qual o tamanho da sua sede de Jesus. Agora você não tem que pensar no outro, porque a gente faz muito isso, né? A gente diante de uma pergunta, de um questionamento, de uma palavra mais firme em relação a nós transferimos a responsabilidade para o outro. E a gente pensa, meu irmão tinha que ter ouvido isso. Como é que deve estar meu irmão fulano? Agora eu quero que você seja muito sincero consigo mesmo. E você precisa se responder isso. Qual o tamanho da sua sede de Jesus? A triste realidade é que Jesus, sendo a fonte de água viva e ilimitada, tem gente morrendo de sede com água até o pescoço. É incrível pensar nisso. Porque essas pessoas que estão morrendo de sede dentro da água são crentes que lotam as igrejas, mas não conhecem Cristo. São pessoas que já se acostumaram a estar próximas à água da vida, já se acostumaram até a ter água no seu tornozelo, no seu joelho, e não bebe mais água. Não tem mais comunhão com Jesus. Pessoas que se acostumaram com as atividades de igreja e desacostumaram ao momento de intimidade com o Senhor. Não ouvem mais a voz de Deus. Não identificam mais a voz de Cristo em meio a tantas vozes à nossa volta. E quando ligam a televisão nos dias de hoje, só escutam falar de coisas terríveis em todas as áreas. Política terrível, saúde terrível, desemprego batendo em todas as portas. E muitas vezes nós estamos dentro da água, com a água até o pescoço, diante de Jesus,
mas não mais escutamos as suas palavras. E não mais temos sede da sua presença. Então sim, é uma triste realidade saber que existem pessoas que estão diante da fonte da água, estão com água até o pescoço, e estão morrendo sedentas. Porque não ouvem mais a voz de Cristo. Não adianta estar diante da fonte, é preciso saciar a sede. Não adianta estar diante de Jesus e não provar da água da vida. Então, se você tem sede, se você entendeu que existe espaço na sua vida a ser preenchido pela água da vida, você precisa beber da água, você precisa pedir ao Senhor que Ele encha o seu coração com a água da vida, porque a palavra que nós lemos diz para a nossa vida nessa noite, que se nós recebermos essa água, fontes de água viva brotarão no nosso coração. E aí, quando nós recebemos palavras difíceis, como temos recebido durante toda a nossa semana, de pessoas queridas, pessoas partindo por causa da pandemia, por causa de outras doenças, pessoas tirando sua própria vida pela questão emocional. Quando nós ouvirmos tudo isso, e nós percebermos tudo isso ao nosso redor, nós não iremos esmorecer espiritualmente, porque estaremos hidratados com a água da vida, estaremos recebendo do Senhor essa fonte em nosso coração, que transborda vida. Então eu repito a pergunta: qual o tamanho da tua sede de Jesus? Você pode não ser um crente acomodado, você pode ser um crente que quer receber mais de Jesus, mas você precisa de verdade buscar, e você precisa ser um cristão inconformado, querer sempre mais de Jesus, porque sempre existe mais Jesus para a nossa vida. Se até hoje na sua caminhada você se aproximou de Jesus, recebeu coisas de Jesus, mensagens de Jesus, conselhos de Jesus, direcionamento do Senhor Jesus, mas você pode ter muito mais do que isso. Você pode ter muito mais intimidade. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo alguns personagens na história do Evangelho, no Novo Testamento, ou quando a gente anda um pouquinho mais para trás, no Antigo Testamento, e a gente percebe homens e mulheres vivendo coisas sobrenaturais com o Senhor. Eu pergunto, como é possível isso acontecer? Como pode um homem, uma mulher experimentar tal coisa? A resposta é no tamanho da sede. Qual o tamanho da sede de Jesus que você tem? Os médicos afirmam que um adulto precisa tomar no mínimo 2 litros de água por dia. E às vezes a gente empurra com muita dificuldade 2 copos de água, 3 copos de água no dia. Para muita gente é o suficiente, acha que é o suficiente. E a gente reproduz isso espiritualmente também. A gente sabe que precisa de muito mais. A gente sabe que necessita de muito mais para cumprir a nossa missão, para cumprir o nosso propósito, para ser quem o Senhor espera que nós sejamos. Mas às vezes nos acomodamos com pequenos copos de água durante o nosso dia, durante o nosso mês, durante a nossa caminhada com o Senhor. Mas em nome de Jesus, nessa noite, você precisa se responder essa pergunta: qual o tamanho da sua sede? Se você tem sede de Jesus, venha para o Senhor. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, busque ao Senhor. Nós começamos hoje um trimestre de oração. Nós temos segunda-feira a oportunidade de vivermos algo sobrenatural através do jejum, onde nós vamos abdicar de alguma coisa durante a parte da manhã somente, com propósitos, cada dia com um propósito. Você e eu precisamos dedicar a nossa vida a termos propósitos com o Senhor, experimentarmos coisas que nós nunca vivemos antes. A gente canta algumas canções, uma delas que a gente canta muito aqui na igreja, diz: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Só canta isso, só diz isso de todo o coração
quem entende o tamanho da sua sede do Senhor. Você e eu precisamos ter sede de Deus. Bem-aventurado que tem sede de justiça. Nós precisamos mais do Senhor em nossa vida. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jesus deseja preencher cada área de nossa vida, transformar cada pedaço danificado pela sequidão. Jesus deseja trazer vida aos nossos corações. Talvez a sua sequidão seja, ou tenha um nome. Talvez a sua sequidão seja numa área específica da sua vida. Talvez seja um conflito familiar. Talvez seja um desemprego. Talvez seja uma crise emocional. Mas nessa noite, o Senhor Jesus se apresenta como a água da vida. Ele se apresenta para nós como uma água purificadora. Então nós temos a oportunidade nessa noite de, enquanto encerrarmos esse momento, nós encerrarmos com uma mentalidade diferente, com um entendimento diferente, com um reconhecimento diferente. Se falo para cristãos, cristão com o pensamento de quem quer mais de Jesus. Se falo para alguém que não conhece Cristo, alguém que precisa de verdade abrir o seu coração e receber a água que vai saciar a sua sede. A sua sede é do tamanho da presença de Jesus. Quanto de Jesus você quer receber em sua vida? Eu disse no começo que o ser humano sobrevive sem água apenas de 3 a 7 dias. E quanto tempo você acha que sobrevive sem Jesus? Quanto tempo você acha que consegue viver sem o amparo de Jesus? Quanto tempo você acha que consegue ter prazer na vida sem a presença de Jesus? Quanto tempo você acha que você terá equilíbrio emocional para enfrentar as adversidades da sua vida sem a presença de Jesus? Quanto mais tempo você irá se contentar com goles enquanto a fonte da vida lhe é oferecida. Quando nós falamos da presença de Jesus e da água da vida, você não pode se acomodar com goles. Diante da fonte da vida, nós precisamos mergulhar. Então, nessa noite, Jesus nos dá a oportunidade que deu para essa mulher samaritana. E não somente para ela, mas para aquele povo, porque aquela mulher, a partir do momento que ela ouve essa palavra, ela sai e ela anuncia que encontrou Jesus, o Cristo. E os homens da cidade vieram ouvir a palavra, vieram conhecer. Jesus ficou ali mais tempo do que os discípulos poderiam imaginar, porque algo grande estava começando naquele lugar, porque aquele povo estava sedento, e eles entenderam isso, e eles aproveitaram a oportunidade para conhecer aquele que poderia saciar a sua sede eterna, Jesus Cristo. Então nessa noite Jesus deseja fazer a mesma coisa com a sua igreja. Ele deseja trazer água para a nossa vida. E nós precisamos aproveitar disso. E nós não podemos de forma alguma nos acomodar com goles enquanto estamos diante da fonte, a fonte da vida. A mulher descrita em João capítulo 4 não deixou o seu passado no caminho de sua sede. Jesus conversando com ela aponta o seu passado. Você teve 5 maridos, nenhum deles foi seu. Mas agora você está diante da fonte da vida. O que você vai fazer? Então, não deixe que nada impeça você de ter a sua sede saciada. Não deixe o passado atrapalhar a saciedade da sua sede. Não deixe o presente atrapalhar você. Não deixe o momento que estamos enfrentando, que é tão difícil, são tantas mortes ao nosso redor, é tanto medo, é tanta insegurança. Mas não deixe o presente atrapalhar você de ter a sua sede saciada pela presença de Jesus.
Não deixe a insegurança com o dia do amanhã atrapalhar a sua saciedade. Faça como essa mulher, capítulo 4, do Evangelho segundo João. Não tem nem nome, né? A Bíblia não fala o nome dela. Mas o que importa não é o nome dela nesse caso. O que importa foi a oportunidade que ela teve. E a mesma oportunidade que nós temos nessa noite. De ter a nossa sede do tamanho de Jesus sendo saciada por Ele. Então não deixe a pandemia te impedir. Não deixe que os dias difíceis pesem os seus passos. Se você tem sede, venha para Jesus. Encontre a fonte da vida e receba uma vida nova, e receba a vida que Jesus tem para você. Então, se você tem sede, venha para Jesus, venha para a comunhão com Cristo e tenha a sua vida transformada. Que Deus abençoe você com essa palavra dessa noite. Domingo às 19h30, não, errei o horário do culto. Domingo 18h30, né? Domingo 18, como tinha dito. Domingo 18 horas, a nossa live, uma live de Páscoa. Nós estávamos preparando um musical maravilhoso, coreografia, teatro, coral, mas infelizmente os dias são difíceis, como dissemos antes, e nós precisamos nos adaptar a esses dias. Mas estaremos aqui para oferecer para o Senhor um culto daqueles que a gente não vai esquecer mais, da sua casa, e daqui nós estaremos juntos para celebrarmos o Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Compartilhe essa live com outras pessoas para que essa mensagem também alcance outros corações. Deus abençoe você. Quero orar pela sua vida antes da gente encerrar. Senhor, obrigado por tudo que fizeste por nós até aqui. Enquanto estamos sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, pela sua palavra, nós suplicamos ao Senhor para que todos que tiveram acesso até aqui, que terão também acesso futuramente às tuas palavras, a palavra do Senhor para o nosso coração, ela seja quebrantada pelo teu Espírito Santo. Que nós não possamos nos acomodar com pequenos goles, mas possamos nos lançar na fonte da vida. E possamos ter a nossa sede do Senhor saciada. Que a cada dia o nosso coração anseie por mais de Ti. Mais comunhão, mais intimidade, mais proximidade com o Senhor. Para que seja mais fácil, mais natural, nós anunciarmos por onde passarmos o amor do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nos dá uma noite de paz, nos dá um restante de semana abençoado pelo Senhor. Desde já prepara o nosso coração para o desafio espiritual que teremos a partir de segunda-feira aqui em nossa igreja. Que nós possamos estar juntos em oração, para que o Senhor possa trazer algo novo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.